Um triângulo é uma figura geométrica formada por três linhas retas e que tem três ângulos internos. É um fato bem simples que a soma desses ângulos sempre resulta em 180 graus, independente do formato do triângulo. E um triângulo retângulo é aquele em que um dos seus ângulos mede 90 graus. Dois ângulos são complementares quando a soma deles é 90 graus, que é o que acontece no triângulo retângulo, porque se a soma dos três ângulos é 180 graus e um deles mede 90, então restam outros 90 para os dois que sobraram dividirem. Portanto, esses dois ângulos são um o complementar do outro. Quando aumentamos ou reduzimos o tamanho desse triângulo, mas mantendo os ângulos iguais, obtemos triângulos semelhantes ao original. Ao fazer isso, apesar dos ângulos serem mantidos, os tamanhos dos lados são multiplicados por um fator de escala. Se esse fator for 2, por exemplo, os lados do novo triângulo terão o dobro do comprimento dos lados do original. Isso tem uma consequência interessante. A partir do triângulo original, podemos obter a razão entre dois dos seus lados. E calculando a razão entre os lados correspondentes do outro triângulo, já que os tamanhos são os mesmos, apenas multiplicados por um fator, esse fator é cancelado e a razão é exatamente igual à primeira. Então, o valor dessa razão não pertence a um triângulo específico, mas pertence à família de todos os triângulos semelhantes a esse. Já que cada família é determinada por esses ângulos x e y, então a razão pertence a esses ângulos. No triângulo retângulo, o maior lado é chamado de hipotenusa, e os outros dois lados são os catetos. Em relação a este ângulo y, o lado verde é o cateto oposto a ele, e o lado roxo é o cateto adjacente a ele. Se escolhermos o ângulo x como referência, os papéis de catetos oposto e adjacente trocam de lugar. Podemos calcular até 6 razões entre os lados desse triângulo, 2 para cada par de lados. Já vimos que essas razões são propriedades dos ângulos do triângulo, e cada uma tem um nome especial. O seno do ângulo x é a razão cateto oposto dividido por hipotenusa. O cosseno de x, como o próprio nome tenta sugerir, é o seno do ângulo complementar a x. Já vimos que o complementar de x é aquele ângulo y, então o cosseno de x é igual ao seno de y, que é a razão entre o cateto oposto a y e a hipotenusa. Acontece que o cateto oposto a y é o cateto adjacente a x. Então, para encurtar o caminho, vamos dizer que o cosseno de x é igual ao cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Com seno e cosseno em mãos, conseguimos gerar todas as outras 4 razões que faltam. A tangente de x é a razão entre o seno e o cosseno. Multiplicando numerador e denominador por c, temos que a tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. E as próximas 3 são menos conhecidas. A cossecante é o inverso do seno, a secante é o inverso do cosseno e a cotangente é o inverso da tangente. Essas últimas serão pouco citadas neste vídeo, porque de fato elas não guardam nenhuma informação nova que as 3 primeiras não têm. Mas mantenha em mente que é possível encontrar o valor delas a partir das 3 primeiras, apenas invertendo cada fração. Isto é trigonometria, uma palavra de origem grega que se traduz como medida dos 3 ângulos, ou medidas feitas no triângulo. Vamos experimentar calcular as razões trigonométricas de algum ângulo, digamos de 60 graus. Ele aparece naturalmente nos triângulos equiláteros, que são aqueles que têm todos os lados e ângulos iguais. Dividindo a figura ao meio, temos um triângulo retângulo de hipotenusa A e um dos catetos A sobre 2. Pelo teorema de Pitágoras,
que diz que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, descobrimos que o tamanho do terceiro lado é a vezes raiz de 3 sobre 2. Então, o seno de 60 é o cateto oposto dividido pela hipotenusa, o que resulta em raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 60 é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, o que resulta em 1 sobre 2. E a tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, o que resulta em raiz de 3. Essas são as razões trigonométricas de 60 graus. Agora lembramos que o cosseno de um ângulo é o seno do seu complementar, e já que 30 graus é o complementar de 60 graus, então o cosseno de 60 deve ser igual ao seno de 30, e o seno de 60 igual ao cosseno de 30. A tangente é o seno dividido pelo cosseno, então a tangente de 30 será meio dividido por raiz de 3 sobre 2, o que resulta em 1 sobre raiz de 3. O inverso disso é raiz de 3, que é igual à tangente de 60 graus. Então, o inverso da tangente de 30 é igual à tangente de 60. Portanto, sabendo o seno, o cosseno e a tangente de um ângulo, conseguimos encontrar as razões do ângulo complementar. Mas a tangente é o seno dividido pelo cosseno, então só precisamos desses dois para encontrar todo o resto. E podemos simplificar ainda mais esse processo conhecendo uma equação muito importante da trigonometria. Sabendo que o seno de x é o cateto oposto dividido pela hipotenusa e o cosseno de x é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, se fizermos um triângulo de hipotenusa igual a 1, aparece o número 1 no denominador dessas frações, e portanto os valores de seno e cosseno serão iguais aos catetos, o seno de x igual ao cateto oposto e o cosseno de x igual ao cateto adjacente. Mais uma vez vamos usar o teorema de Pitágoras, que nos diz que a soma dos quadrados dos catetos é igual à hipotenusa ao quadrado, ou seja, seno de x ao quadrado mais cosseno de x ao quadrado é igual a 1. E geralmente preferimos escrever os expoentes dessa forma. Essa equação é interessante porque ela nos diz que se você tem o seno de um ângulo, então você pode encontrar o cosseno, e vice-versa, se tem o cosseno, pode encontrar o seno. Nós tínhamos visto que bastava saber o seno e o cosseno para descobrir todas essas razões. Com essa nova descoberta, o trabalho fica ainda mais simples, porque basta saber o valor de um dos dois, digamos o seno, para descobrir todas as razões. A partir do seno, descobrimos o cosseno, com esses dois, descobrimos a tangente, e com essas três, descobrimos as três razões do ângulo complementar. Veja quanta informação um único valor de seno consegue guardar. Mas chegamos num problema. Até aqui só demos conta de ângulos menores que 90 graus, que é a faixa de valores possíveis para essa abertura. Agora vamos tentar expandir seno, cosseno e tangente para outros ângulos. Imagine de novo que a hipotenusa vale 1. Então, como já vimos, seus catetos são o seno e o cosseno do ângulo. Quando este ângulo é muito pequeno, o seno também é muito pequeno, até que quando o ângulo é 0, o seno é também 0. E nesse momento, o cosseno tem o mesmo tamanho da hipotenusa, então o cosseno de 0 graus é igual a 1. E quando o ângulo se aproxima de 90 graus, acontece o contrário. O cosseno diminui cada vez mais e o seno fica cada vez mais perto do tamanho da hipotenusa, até que quando o ângulo é 90 graus, o seno é igual a 1 e o cosseno é igual a 0. Quando variamos a abertura de 0 graus a 90 graus, a hipotenusa permaneceu sempre igual a 1. Isso quer dizer que o caminho que o vértice mais alto do triângulo percorreu
é um pedaço de uma circunferência de raio 1. Se colocarmos o desenho em um plano cartesiano, aquele vértice vai ser um ponto com uma coordenada horizontal e uma vertical, que serão os valores de cosseno e seno. O cosseno é a coordenada horizontal e o seno a vertical. Então agora já não estamos mais presos a um triângulo. Podemos completar o círculo com a parte que falta e determinar seno e cosseno de ângulos fora daquela faixa de 0 a 90 graus. Na verdade, nosso ângulo agora pode ser qualquer número real, inclusive os negativos. Conseguimos isso estabelecendo que andando no sentido anti-horário os ângulos são positivos e andando no sentido horário, os ângulos serão negativos. Uma forma de descobrir as razões trigonométricas desses outros ângulos é usar a simetria do círculo para comparar com os ângulos que já conhecemos. Por exemplo, vamos andar até os 180 graus, depois voltar 30 graus para trás. Paramos nos 150 graus. Agora vamos comparar com um ângulo de 30 graus, do qual já conhecemos os valores de seno e cosseno. A bolinha dos 150 graus está tão alta quanto a dos 30 graus, então o seno de 150 é igual ao seno de 30. E a bolinha também está tão longe do eixo vertical quanto a dos 30 graus, então o tamanho do cosseno de 150 é igual ao tamanho do cosseno de 30. O único detalhe é que o de 150 está na parte negativa do eixo, então seu valor é negativo. Explorando mais essa simetria, vamos descobrir que os senos e cossenos de 210 graus e de menos 30 graus também têm os mesmos tamanhos do seno e cosseno de 30 graus. Agora temos que falar de um detalhe: a forma de medir o ângulo. Até esse momento do vídeo, nós medimos todos os ângulos em graus, o que significa dividir a circunferência em 360 partes iguais, tomar uma dessas partes como unidade e medir quantas vezes a unidade cabe em cada pedaço do círculo. Apesar de já estarmos acostumados a usar o grau para medir ângulos, matematicamente é mais vantajoso usar outra unidade, o radiano. Essa palavra vem de raio, porque é uma medida que se baseia no raio do círculo. Ela funciona assim: vamos pegar o comprimento do raio e deitar sobre a borda do círculo. Este ângulo formado pelo arco amarelo mede 1 radiano, já que cabe um raio no arco determinado por ele. Quando cabem 2 raios, o ângulo mede 2 radianos, e assim por diante. Em meia volta do círculo, ou 180 graus, cabem 3 raios e mais um pouquinho. Esse pedaço que falta é coberto por aproximadamente 0,14 vezes o comprimento do raio. Então o arco de meia volta mede aproximadamente 3,14 raios. O valor exato, como você deve imaginar, é π vezes o raio. Logo, o ângulo de 180 graus corresponde a π radianos. Sabendo essa correspondência, é fácil descobrir a medida em radianos de qualquer outro ângulo. 90 graus, por exemplo, é metade de 180, então ele corresponde a π sobre 2 radianos. E 360 graus é o dobro de 180, então ele corresponde a 2π radianos. Esse sistema é estranho à primeira vista, mas as funções trigonométricas se baseiam nos ângulos em radianos em vez de graus, porque isso simplifica as contas em contextos um pouco mais avançados, como o cálculo. No nosso círculo trigonométrico, tínhamos escolhido o raio igual a 1 para que as coordenadas deste ponto fossem o seno e o cosseno do ângulo. Mas agora que estamos medindo o ângulo em radiano, aparece outra consequência interessante disso. Para um ângulo x, o tamanho do arco determinado por ele é x vezes o raio do círculo. Já que o raio é igual a 1,
o comprimento do arco é x, igual à medida do ângulo, isto é, o número que representa o ângulo em radianos é o mesmo número que representa o tamanho do arco. Então aqui, tanto faz medir o ângulo como a abertura central, que é o que fizemos até agora, ou como o arco da circunferência, que geralmente é a forma mais comum. Agora vamos conhecer o gráfico da função seno. Para isso precisamos de um novo plano cartesiano, em que o eixo horizontal x será a medida do ângulo e o eixo vertical o valor do seno do ângulo. Para x igual a zero, o seno é igual a zero, e à medida que o ângulo aumenta de 0 para π/2, o seno aumenta de 0 para 1, que é o seu valor máximo. Quando o ângulo aumenta até meia volta, o gráfico do seno volta para o zero, e daí em diante o seno é negativo. No meio do caminho, em 3π/2, o seno chega em -1, o seu valor mínimo, e depois de dar uma volta completa, ou seja, em 2π, a função vale zero de novo. Este é o formato básico da função seno, que é a aparência da função após uma volta completa no círculo. Se quisermos continuar aumentando o ângulo, esse mesmo ciclo vai se repetir várias vezes. E andando no sentido negativo, o ciclo também vai se repetir. O gráfico do cosseno é muito parecido, com a diferença de que para x igual a 0, o cosseno é igual a 1. Em π/2, o cosseno é 0. Em π, o cosseno é -1. E em 2π, o cosseno volta para o ponto de partida e vale 1 novamente. Este é o ciclo básico do cosseno, que também se repete infinitamente para os dois lados. Comparando os dois gráficos, vemos que eles não são meramente parecidos. Na verdade, eles têm exatamente o mesmo formato. A única diferença é que eles não estão alinhados horizontalmente. E já devíamos esperar que o formato dos gráficos fosse o mesmo, porque o movimento que o seno e o cosseno fazem é o mesmo. Os dois estão indo para lá e para cá nas extremidades da borda desse círculo. Além do seno e do cosseno, a tangente também tem seu lugar no círculo trigonométrico. E aqui o nome dessa função faz mais sentido, porque para obter o seu valor, vamos adicionar um novo eixo tangente ao círculo na extremidade direita. Prolongando o raio do círculo até ele encontrar esse eixo, temos que este tamanho é a tangente do ângulo x. Isso é muito simples de perceber. Olhando para este triângulo maior, a tangente de x é igual ao cateto oposto dividido pelo adjacente. Mas o adjacente é o raio do círculo, que vale 1. Então esse cateto oposto é igual à tangente de x. É assim que a tangente varia quando variamos o ângulo. Esse movimento sugere que o gráfico da tangente seja menos comportado do que os outros, e de fato ele é. O gráfico começa em 0 e cresce conforme o ângulo aumenta. Mas no ângulo de π/2, a tangente é infinitamente grande, e logo depois disso, ela é infinitamente grande para o lado negativo. Então ela vem diminuindo até voltar ao zero e recomeçar o ciclo. Por isso o gráfico da tangente tem essa aparência, que assim como os outros, se repete infinitamente. Já que a tangente é igual ao seno dividido pelo cosseno, ela não existe para os ângulos que têm o cosseno igual a zero, porque não é possível fazer uma divisão por zero. E é isso que acontece nesses pontos onde a função muda drasticamente de positiva para negativa.
Aquelas outras três funções trigonométricas que eu mencionei no início do vídeo, cossecante, secante e cotangente, também aparecem no círculo trigonométrico. Para localizar a cotangente, fazemos um eixo que toca o círculo na extremidade de cima. Prolongamos o raio do círculo até ele tocar esse eixo e este tamanho é a cotangente do ângulo x. A secante de x é o comprimento do raio mais o seu prolongamento até chegar no eixo das tangentes. E a cossecante é o comprimento do raio mais o prolongamento até chegar no eixo das cotangentes. Essas visualizações são provadas por semelhanças de triângulos. E conseguimos rearranjar o desenho para chegar nesta configuração, que é mais bonitinha porque mostra todas as funções em um grande triângulo. Aqui o seno e o cosseno continuam sendo as coordenadas horizontal e vertical do ponto que percorre o círculo. A tangente e a cotangente estão sobre uma linha que toca o círculo nesse ponto, e já que elas são o inverso uma da outra, esperamos que quando uma cresça, a outra diminua e vice-versa, que é exatamente o que o desenho mostra. A mesma coisa acontece com a secante, que é o inverso do cosseno, então quando uma cresce, a outra diminui. E com a cossecante, que é o inverso do seno.